né, comentando sobre o balanço do primeiro semestre de fundos imobiliários. Então, Felipe, né, o IFIX encerrou aí esse primeiro semestre com uma alta de aproximadamente 11,8%, marcando uma recuperação super importante ali em relação ao cenário desafiador, ao qual a gente acompanhou ali principalmente no finalzinho do ano passado, comecinho desse ano também ali até meados de janeiro. E aí a dúvida que fica, né, para o investidor é o que mudou de lá para cá, né? Como você interpreta esse movimento, né, e quais são as expectativas que você tem ali para o comportamento do mercado olhando aqui para frente, ou seja, o segundo semestre? Tá. Só fazendo um balanço rápido aqui do que foi esse primeiro semestre. Acho que a gente viveu ali no final do ano passado praticamente uma tempestade perfeita, né, do ponto de vista de precificação, porque a gente teve de um lado, né, os juros, né, esperado superior aos 15,5%, quase 16%, com incertezas do lado da tributação, né, acho que a gente vai ter oportunidade de falar mais ao longo do programa aqui, né, o que foi, né, vão ser tributados, você vai ter uma isenção para quem ganha até 5 mil, mas isso vai ser compensado com a tributação dos produtos isentos. Então, tudo isso acabou culminando, né? A gente teve alguma recuperação ali no finalzinho de dezembro, mas janeiro começou, como você disse, o IFIX chegou a estar caindo quase 4%. No final de janeiro, a gente teve uma reversão para os 11,8% ali positivo, então acho que foi uma mudança rápida. Acho que a primeira coisa que a gente consegue observar aqui, ainda que você tenha ali, especialmente lá com o MP atual, né, algumas incertezas do que a gente vai ter do ponto de vista de tributação. Acho que teve uma componente importante, daí, né, o próprio Baroni, né, o deputado Arnaldo Jardim ali, o próprio Tiago, acho que lideraram essa frente, né, a gente tinha um risco também dos aluguéis, por exemplo, dentro do fundo imobiliário serem tributados e estarem lá sujeitos ao novo IVA, então acho que isso foi uma vitória, né, que recentemente aí foi conquistado, então acho que isso tirou da frente, digamos assim, esse bode da sala. Acho que a outra coisa que teve de mudança importante também foi a partir do momento que o Banco Central tomou uma decisão um pouco mais firme no controle da inflação, acho que o mercado começou a precificar, não no curto prazo, que os juros ainda está, né, 15% ao ano, eu costumo brincar que eu tinha um pouco mais de cabelo, tinha menos peso, né, a última vez que a gente viu, então faz muito tempo que a gente não tem juros nesse nível, mas quando a gente olha a trajetória de longo prazo, especialmente dos juros nominais, né, a gente não é mais 15, é alguma coisa mais para perto de 13 a 13,5, então é um sinal declinante, então isso deu, acho que um fôlego aí para a indústria. Eu acho que teve um lado também de que a gente chegou ali, a gente olhava, né, a tela, a gente via lá desse universo de 70, 80 fundos que a gente cobria, a gente via claramente muitas oportunidades em 30, era praticamente, né, fechar o olho e comprar esses ativos que a gente via que não estava precificado da forma correta. Acho que já teve um movimento de recuperação, a gente pode falar um pouco dos segmentos, mas acho que teve de alguma forma aqui uma correção daquela distorção, né? Não faz muito sentido a precificação de alguns tijolos e até fundos de papel nos níveis que a gente viu, por exemplo, no final de janeiro. Então já teve uma primeira alívio, né, para a cotação de vários fundos. Acho que pensando no próximo semestre, acho que vai ter duas coisas ali que, né, pelo menos a gente está monitorando mais de perto, todas as derivadas do lado da tributação, né, as cotas atuais ficam isentas, não ficam, assim, a gente sabe que muita água vai passar ainda, né, por debaixo dessa ponte, então acho que é um ponto para monitorar, e também o lado das expectativas de taxa de juros, a nominal, a expectativa de juro nominal caiu, mas o juro real, né, aquele IPCA+, acima da inflação, a gente está convivendo com um juro de 7,30, né, então é difícil ver ali um movimento de uma valorização mais forte enquanto a gente não tiver uma trajetória mais cadente desse nível IPCA+, que a gente ainda vê hoje, né? Que acabam sendo o principal referencial aqui, né, para a gente no mercado. Professor, então eu queria também colher as suas percepções ali, o balanço desse primeiro semestre, né, e o que você está vendo também para o segundo semestre aqui de 2025. Legal. Complementando aqui o Felipe, é assim, quando a gente olha realmente esses últimos 6 meses, os números impressionam bastante, né? O IFIX aí, uma boa recuperação. Mas quando a gente volta um ano, né? Quando a gente volta um ano, essa recuperação já não é tão grande assim, né? Então a gente já está falando de uma alta de
entre 4% e 5%. O que isso quer dizer na prática? De que ao longo do segundo semestre foi se desenhando essa tempestade perfeita e nós culminamos ali no finalzinho do ano passado com um sentimento de terra arrasada mesmo, porque não tínhamos referência, não tínhamos horizonte de qual seria o juro terminal, né? Não tínhamos uma noção nenhuma de até onde a gente poderia esperar essa alta. Então, dos juros, né, as pessoas cogitavam pré-fixados em 15, 16, 17%. Então, isso realmente gerou um sentimento de terra arrasada e com várias narrativas hiperbólicas ali, trazendo fundos imobiliários com diversas dificuldades de se manterem atrativos, mas o tempo nos mostrou que realmente o fundamento fala mais alto. E hoje nós temos aí uma recuperação quando observamos no ano passado, mas a minha leitura, pelo fato do IFIX ser um índice, assim como vários outros, mas que compõe a cota mais renda, o que nós estamos vendo hoje de IFIX nas máximas, essa recuperação toda, se dá muito mais por questão da renda. Então, nós ainda continuamos tendo alguns ativos depreciados, algumas oportunidades, embora tendo que ser mais seletivo, claro, obviamente, mas o mercado já começa a ficar um pouco mais otimista de que o fim do ciclo de juros chegou e que agora a próxima pauta a se monitorar é quando que vai começar a cair, né? Como o próprio Felipe colocou corretamente, hoje, olhando para os juros futuros, já começa a apontar que ali, entre o final do ano que vem e o final do próximo ano, o patamar será bem diferente do que a gente está vendo agora. Claro, o mercado é dinâmico, são variáveis que podem ir e vir, mas a gente já consegue ter hoje muito mais visibilidade do que tínhamos ali no final do ano passado. Agora, Felipe, né, você levantou, né, um ponto importante na sua fala inicial, que é em relação aos juros futuros, né? A gente acompanha, né, o pequeno investidor de fundos imobiliários, né, aquele investidor pessoa física, e a gente percebe que muito da decisão de investimento desses investidores está pautada no juro de curtíssimo prazo, que no caso é a taxa Selic, né? Então, eu, por exemplo, já vivenciei assim, muitos investidores dizendo que, poxa, enquanto a Selic se mantiver num patamar elevado, ele segura o seu investimento em títulos pós-fixados, né, que para capturar essa Selic elevada com pouco risco, e aí ele começa a pensar a investir em ativos de risco, né, renda variável, entre eles fundo imobiliário, com a queda, o início da queda, né, de juros básicos ali pelo Banco Central. Mas aí tem um problema, né, que o mercado geralmente se antecipa, né, aos fatos. Você como um gestor profissional, né, qual que é mais importante para a sua decisão de investimentos ali na Canuma, né, em relação à alocação de portfólio, né? A taxa de curto prazo ou vocês realmente ficam de olho mais na taxa de longo prazo? A gente acaba fazendo um pouco da combinação das duas coisas, né? Sem querer ficar em cima do muro aqui, Max. Mas não dá para a gente ignorar, né, o fato de que, eventualmente, deixando hoje o dinheiro, né, em caixa, ou em instrumentos mais líquidos, você tem um carrego muito positivo, né, dado esses juros enorme. E esse carrego, em várias situações, ele é muito maior, por exemplo, do que o dividendo que você tem, especialmente num fundo de tijolo. Então, e com baixo risco. Né, e com baixo, né, com uma volatilidade muito, muito baixa. Então, quando a gente discute, né, as alocações ali no nosso comitê de investimentos, a gente tem sempre um olhar nessas duas coisas. Dizer, o que ainda dá para vir do ponto de vista de recuo. Historicamente, os momentos de maior valorização dos fundos imobiliários são justamente quando a gente tem uma estabilidade dos juros, né, como o Baroni bem comentou, né, e uma sinalização de que os juros pode começar a cair. É nessas horas, por isso que, de alguma forma, surpreende esse movimento já um pouco antecipado, né, de alguma valorização, ou pelo menos uma recuperação no valor das cotas, mesmo num juros que ainda, né, teve uma última decisão lá do Copom, né, sinalizando né, o nível atual aí dos 15%. Então a gente faz sempre essas duas ponderações. Acho que para uma valorização mais vigorosa, a gente vai poder falar um pouco dos segmentos. Acho que sim, a gente precisa ter uma expectativa mais clara de quando os juros vai começar, né, a cair, ainda que não seja, né, para um nível que a gente chegou a vivenciar, né, se a gente for olhar lá historicamente, né, os períodos de maior bonança ou de valorização das cotas, especialmente dos fundos imobiliários, foi naquela safra ali entre 2016 e 2019. Naquela época, lá no finalzinho de 2019, a gente tinha uma Selic que era alguma coisa
perto dos 4,5%. Né? Acho que a gente está muito distante dessa Selic aos 4,5%, mas eu acho que uma sinalização que no longo prazo os juros pode caminhar para alguma coisa mais para perto de 10%, pô, já gera muita oportunidade, e é um pouco do que hoje ainda tem uma desconexão entre quando a gente olha a expectativa de taxa de juros medido lá pelo esses juros futuros e, por exemplo, a expectativa do monitoramento que o Banco Central ali faz do Focus, ainda tem um spread, né, que a gente chama. O Focus hoje está achando que os juros vai cair mais rapidamente e uma maior magnitude do que hoje está precificado. Então ainda tem algum risco ali embutido. A gente acha que em algum fechamento desse risco aqui a gente pode ter uma nova pernada de valorização nos fundos imobiliários mais forte. Uhum. Falando então em rodada de valorização, professor Baroni, né, olhando aqui os principais destaques em termos de segmentos do primeiro semestre, acho que chama atenção, né, a valorização dos shoppings, né, então olhando o consolidado, uma valorização de 11,6%, na sequência também o segmento de escritórios, né, em 10,8%, e quem ficou para trás foi principalmente varejo, mais popularmente conhecido como renda urbana, uma valorização de 7,4%, e galpões logísticos ali em torno de 9,9%, né, conforme a gente pode observar aqui em tela. Quais que seriam seus destaques então, professor? Eu acho bem equilibrado, né? Não tem nada que está muito distante um do outro aí. Eu acho que realmente o shopping estava um pouco mais depreciado, né? Eu sempre tenho falado isso, que as pessoas começaram a colocar um prêmio de risco em shopping centers muito com base num cenário pós-pandemia do que pré-pandemia, né? Quem investe em fundo imobiliário um pouquinho mais de tempo vai se lembrar que antes da pandemia os fundos de shoppings negociavam com múltiplos bem diferentes que se negocia hoje. Então, essas distorções, à medida que o tempo vai passando, vão sendo superadas, os portfólios vão ficando cada vez mais robustos, um movimento de troca de cotas entre fundos imobiliários e ações listadas, na minha opinião, vem dando mais segurança, porque hoje grande parte desses portfólios, né, estão nas mãos dessas cotas, estão nas mãos também de investidores institucionais. Então, isso de alguma forma reitera, eu diria assim, a segurança com relação à qualidade, à governança, à gestão destes fundos, né? Então são fundos que vêm fazendo alguma gestão ativa. O varejo, no caso, embora esteja ali na parte mais de baixo, ainda é significativo, mas vamos lembrar que alguns desses fundos de varejo, né, principalmente ali renda urbana, eles não caíram tanto. Então, naturalmente, a resposta e a reação também não foi tão alta. Agora, o que chama a atenção de uma maneira até curiosa, eu diria, é o equilíbrio entre papel e tijolo, aí todos muito quase que na mesma casa decimal ali, guardadas as devidas proporções, mostrando que realmente o mercado estava, eu diria assim, estruturalmente descontado. Quando as pessoas perguntavam para a gente, Baroni, agora é a hora de comprar o papel ou o tijolo, né? Eu vou seguir aquela estratégia, né, como nosso querido amigo André Bassi fala, né? Seguir aquela estratégia de o juro vai subindo, eu só compro esse, só compro aquele. E eu falava assim, ó, realmente o mercado hoje está um pouco diferente daquilo que a gente viu até o momento, e eu consigo ver oportunidades em todos os setores, tanto que a gente, né, os tipos, né? Tanto que nos nossos relatórios aos assinantes a gente escrevia muito que víamos ali um mar de oportunidades, e esse aí é a concretização de que a nossa leitura era de um desconto estrutural e não direcional.